Bom dia! Estamos ao vivo na AgroTeams 2021 100% digital e como vocês podem ver, eu estou preparada. Bota, chapéu, jeans, tudo isso porque logo mais, assim que acabar a programação aqui, vai ter live show. Isso mesmo, a primeira live show da história dos 21 anos da AgroTeams. Vai ser logo que acabar, então você fica ligadinho aqui na plataforma www.agroteams.to.gov.br para você não perder nada. O show começa acho que 5h30 da tarde, mas continua aqui na programação que você não perde. Primeiro, quem sobe ao palco são os artistas do Tocantins, né? Sempre valorizando a nossa arte, a nossa cultura. Em seguida, nós temos os artistas nacionais e quem abre hoje é a dupla Guilherme e Santiago. Pois é, eles vão fazer um show especial aqui para a AgroTeams e você não pode perder. Ah, e amanhã tem mais programação de show, viu? Amanhã quem faz o show de encerramento... Amanhã não, gente, amanhã não. Eu já estou querendo encerrar essa feira maravilhosa, é só na sexta-feira. Na sexta-feira, anota aí, quem faz o show de encerramento é o cantor Léo Magalhães. Você não vai perder, né? Porque eu não vou. Tudo em segurança, porque a gente está em pandemia ainda, infelizmente. Então, da sua casa, você já pode colocar ali a bebidinha para gelar, o churrasco na brasa e, ó, dançar muito com esses shows da AgroTeams que são históricos. E a gente continua aqui falando de sucesso. Ó, eu estou até com uma colinha aqui, ó. Ontem nós tivemos 35 mil visualizações na AgroTeams, 1.609 inscritos, 32 palestrantes e pessoas de mais de 10 países passaram por aqui, também de vários estados do Brasil. Eu fiquei sabendo que todos os estados passaram aqui pela plataforma e mais o Distrito Federal. E a gente continua com a programação aqui hoje. Eu quero contar com a sua audiência, com seu like aqui no YouTube, também na plataforma. Comenta aí, deixa o seu comentário. Quem sabe a gente não lê aqui ao vivo na AgroTeams, porque a feira é feita assim, desse contato com vocês, dessa nossa interação. E aqui a gente continua com a programação, deixa eu só pegar aqui minha cola, nós vamos falar de tendência do arroz, tanto no Brasil quanto no mundo. Nós já estamos com convidados aqui no outro estúdio, no estúdio Agrotec. Nós temos os participantes Vlamir Brandalize, que é engenheiro agrônomo e técnico em agropecuária. Nós temos o senhor Daniel Fragoso, que é mestre em entomologia e pesquisador da Embrapa. E nós temos também o senhor Alcido Helenor Vander, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa. Senhor Zé Augusto, CEO da Macampo. E no link com a gente, bom dia a todos, bem-vindos, nós temos o senhor Alfredo Carlos da Silva Júnior, produtor rural. Parece que tem mais alguém no link aí. Quem é que está no link, produção? Também para eu fazer o teste aqui? Eu quero saber se quem está no link nos escuta bem. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, sim, ouvimos bem. Chego bem? Eu preciso que os dois confirmem antes da gente começar. Alfredo? Bom dia. Isso, Alfredo, isso. Oh, bem-vindo, bom dia. Bom, agora que a gente já testou tudo, agora que está tudo ok aqui no estúdio, eu passo então para o secretário da Agricultura do Tocantins, senhor Jaime Café, que também faz parte aqui, né, dessa programação e que vai conduzir esse painel sobre tendência do arroz, mercado mundial e brasileiro. Bom painel, gente, boa palestra. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse segundo dia de AgroTeams. Hoje falando sobre arroz. Arroz que nesse ano foi uma notícia muito positiva do Tocantins, né? Mostrando a competência do produtor tocantinense, né? Os investimentos feitos pelos institutos de pesquisa, em especial a Embrapa, né? E todos os parceiros que fizeram com que o Tocantins pegasse aí esse número no ranking, aí somos o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, um arroz de qualidade, um arroz em uma região importante que leva mais próximo do Nordeste, do Norte, um produto que nos enche de orgulho, né? A produção de arroz, especialmente no Vale do Araguaia, ali na região de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, de onde eu venho, uma região que contribui muito com a oferta desse produto tão importante na cesta básica brasileira. E hoje a gente quer agradecer de maneira especial ao José Augusto, que é CEO da Macampo, da John Deere, esse parceiro que traz para a gente, a John Deere, que proporcionou para nós aí a presença do professor Vlamir Brandalize, que é consultor de mercado e que a gente conhece já há um bom tempo e confia muito nas projeções, doutor Vlamir.
que o senhor nos passa para que a gente possa ter segurança. Aqui conosco também um produtor rural que já participou conosco de outros momentos em que o senhor veio ao Tocantins e pôde falar para nós lá na região de Lagoa, de Formoso, sobre o mercado e nos dava muita segurança na tomada de decisão, né, Alfredo? Também muito importante a presença da Embrapa. Quero cumprimentar o senhor, o doutor Alcido, que está por link conosco aqui, o meu amigo Daniel Fragoso, doutor Daniel Fragoso, que tem uma contribuição enorme na qualidade do produto arroz que nós temos no Tocantins. Eu, desde que comecei na atividade, eu conheço o doutor Daniel, que é da região de Formoso do Araguaia, aqui do Tocantins, e nos ajudou muito aí na busca por variedades que se adaptem à nossa condição, e hoje o Tocantins virou esse destaque por isso. Então eu quero passar aqui para quem vai nos dar uma noção do que como que está se comportando o mercado. Doutor Brandalize, por favor. Bom dia, Café. Bom dia a todos. Para nós é um privilégio estar aqui em Tocantins novamente, já viemos algumas vezes. E vamos dar uma noção de como está o mercado mundial, nacional, focado no arroz. Então, primeiramente nós estamos mostrando aí o cenário mundial, brasileiro, no pós-pandemia, o porquê pandemia no meio, que pandemia é uma palavra que assusta, né? Mas nós colocamos alguns fatores importantes em que a gente está mostrando, em que o arroz ele foi fundamental aí para a disparada das cotações das commodities em geral. Então, no começo do ano passado, vamos dizer assim, mais exatamente em fevereiro do ano passado, o Café, até fevereiro do ano passado, as cotações mundiais dos grãos todos vinham em queda desde 2013. Tivemos um ciclo que foi quebrado no começo do ano passado. No começo do ano passado, a China, como o maior demandador de commodities agrícolas do mundo, ela vinha numa fase de redução de estoques de todos os grãos para trabalhar mais just in time, ou seja, comprar já produto que vai ser consumido. O armazém basicamente ia ficar em cima dos caminhões, no caso do Brasil, que vai ao porto e dentro do navio, e no processo chegar na indústria e direto para a indústria de suínos ou na demanda do arroz ou qualquer produto, ou seja, sem ficar muito tempo em armazéns. A China estava acreditando que o mundo não teria problemas de abastecimento no futuro e automaticamente não necessitaria de trabalhar com estoques. E o ano passado, quando estourou a pandemia, lá em fevereiro, os chineses se depararam com o mundo fechando, a própria China também se fechando, cidades com 30, 40 milhões de pessoas ficando em casa, sendo obrigadas a mudar o hábito alimentar, que era do dia a dia, comer alguma coisa fora, os fast foods, e sendo que voltar ao passado, voltar à alimentação tradicional. Então ela pegou-se a situação de fechamento da economia mundial e com os estoques mais baixos em mais de 10 anos. Os chineses ficaram de cabelo em pé e saíram para o mercado comprando tudo que aparecia. Então, nessa situação de fevereiro do ano passado, o agro ele acabou tendo no coronavírus um fator de lançamento, porque nós tivemos aí todas as commodities saindo de cotações baixas para patamares muito altos. Historicamente, nos maiores níveis aí em 7, 8 anos. No caso do arroz, nós saímos de patamares de $300 a tonelada do arroz beneficiado lá na Ásia para 550, $600 aí, que chegou no pico do ano passado, ou seja, praticamente dobrou a cotação. E o arroz subindo, ele puxou a demanda de outras commodities, outros alimentos, da linha das carnes, da linha de grãos, e todos subiram, todos avançaram. Então, isso fez um impacto, porque as cotações subindo, a população tendo que consumir o alimento em casa, aqui no Brasil também, voltou à origem. Ou seja, a demanda mundial começou a mudar de hábitos. Os hábitos vinham de alimentos muito práticos, a pessoa está trabalhando fora, passa numa lanchonete, pega qualquer lanche rápido e está feita a refeição do dia. Isso mudou. E tem mais um fator, como já em fevereiro do ano passado, o Café, o mundo começou, da onde que saiu?
Primeiramente começou a se descartar a possibilidade de ser um vírus que tenha saído do laboratório, que agora está voltando essa história. Mas no ano passado, imediatamente se descobriu que esse vírus está lá nos morcegos, lá na China. E tem uma tradição chinesa, que é o único país do mundo que tem essa tradição, que a China passou fome na era de Mao Tse-tung, lá para os anos de 1950, 60, e 40, 50 milhões de chineses naquela época morreram de fome. E naquela época o governo Mao Tse-tung criou a política da China gigante, e que chegou agora como China gigante, para dizer assim, a China vai chegar no futuro, vai ser um país rico, vai ter dinheiro e ninguém mais vai passar fome ou morrer de fome. Mao Tse-tung criou isso e hoje a China é essa situação. É um país rico e não se passa fome mais na China. E o que aconteceu? Estourou que o morcego, que o chinês ele come tudo que anda, nada voa ou rasteja. Daquela época o chinês trouxe a tradição de consumir tudo que se mexe. E automaticamente, com o passar do tempo, foi se criando fantasias. Porque na época que começou a comer tudo que tinha possível, lá na década de 50, 60, é porque não tinha alimentos. Aí se consumia tudo que era possível na casa, uma barata, uma aranha, um escorpião, tudo que aparecia o chinês comia. Depois, com o passar do tempo, a China foi evoluindo e não faltando mais alimentos, se criou as fantasias. Que você come o morcego que ele é afrodisíaco, você come o escorpião porque ele te dá vitalidade. E foi se criando fantasias que até hoje tem e vende. Isso vende. Só que o ano passado, em fevereiro, assustou. Opa, comeu morceguinho, porque tem uma tradição de comer uma sopinha de morcego lá. E aí pensou, a sopinha de morcego, cara? Então, aí assustou. E já em março, o governo chinês, as feiras livres na China, elas vendem de tudo. Tudo que se imagina que possa ser consumido tem nas feiras de alimentos na China. Em março do ano passado, o governo chinês já estabeleceu, só é permitido a comercialização de animais ou derivados de animais que tenham certificado de origem. E é por isso que a China, de lá para cá, disparou as importações do setor de carne do Brasil. Porque imediatamente muita coisa que era criada e vendida sem controle nenhum acabou. E tem mais um fator. O consumidor, no mundo, ele começou a consumir comida de verdade. Ele esqueceu um pouco esses bichos diferentes aí e voltou. E a origem do asiático é comer arroz. Comer arroz com ovo, comer arroz com frango, comer arroz com suíno, com carne bovina, para quem tem mais poder aquisitivo. E o arroz disparou a demanda. Automaticamente trouxe uma nova fase. O arroz saindo ali perto de $300 a tonelada, indo para perto de 600, puxando o preço do milho, puxando o preço da soja, e aí foi uma pandemia de evolução de cotação. A demanda de ovos na China no ano passado cresceu quase 5 ovos per capita. Isso dá 7 bilhões e 200 milhões de ovos a mais, 7 milhões de toneladas de ração para fazer isso, automaticamente demandando-se mais. Isso trouxe a volta do consumidor. Só que com toda essa crise, obriga o produtor a ser melhor, porque a crise sanitária vinda do coronavírus acabou refletindo nos produtores do mundo. Isso é cobrado. Hoje o produtor brasileiro é fiscalizado. Hoje nós temos uma pressão, nós temos que melhorar a tecnologia. Dá para ver que aqui Tocantins melhorou bastante, né? Se esperava que ia ter um problema com a safra, teve problemas climáticos inicialmente, a safra não foi de clima perfeito, mas o grande investimento do produtor em tecnologia, aí está aí a Embrapa nossa, que tem uma força gigantesca para ajudar, o setor de maquinário, aí, nossos amigos da John Deere aí com relação à tecnologia de plantio, a tecnologia de tratar as lavouras, a tecnologia de colher, você colher produtos melhores, menos contaminados com contaminantes, automaticamente isso obrigou o produtor a melhorar e vai ser uma constância. Por que é uma constância? O Brasil é o maior exportador mundial do agro. Aquela história do passado, quer dizer assim, é um Brasil no futuro, ele vai ser o celeiro do mundo. Nós somos o celeiro do mundo e hoje ninguém comemora. Hoje a gente esquece de tudo isso,
Porque hoje o Brasil é o maior exportador mundial de soja, nós somos o maior exportador mundial da carne bovina, que Tocantins é importante no celeiro nacional. Nós somos o maior exportador mundial de café, de laranja, de açúcar. Nós somos o maior exportador mundial de frango. Então veja, nas carnes nós dominamos. Nós já estamos em terceiro no suíno, vamos passar a primeiro em 2, 3 anos. Nós somos o segundo em milho. Nós exportamos 1.800.000 toneladas de arroz no ano passado. Também somos um dos grandes na exportação do arroz. Ou seja, nós somos o líder mundial do agro. Nós incomodamos. É por isso que a gente leva bastante pedrada lá da União Europeia, o Macron xingando, o Brasil está queimando as florestas. Não é queimando as florestas, nós estamos queimando as lavouras europeias. Eles têm pesos pesados de subsídios. A agricultura da Europa vai quebrar os governos europeus se mantiver todos esses subsídios que eles bancam lá. E nós estamos competentes e vamos continuar sendo mais. Então essa evolução ela veio desde o ano passado, coincidentemente com mais um fator importante. Os dados da ONU, só para ver a evolução do planeta e da população, o primeiro bilhão de pessoas, a gente chegou aí em 1840, a população mundial, 3 bilhões em 1960, ou seja, cerca de 120 anos nós triplicamos a população. Nós dobramos essa população de 60 para 2000, para 6 bilhões. Agora, no ano passado, os dados novos aí da ONU até agosto de 2020, nós já estávamos com 7,8 bilhões de pessoas. Vamos bater os 8 bilhões agora em 2024 e 10 bilhões antes de 2050. Isso precisa de comida. E quem tem área agrícola no mundo para crescer? Ninguém. Outro fator importante, a boa condição de ecologia. O Brasil, como o país mais importante do mundo do agro, também tem as leis mais duras ambientais do planeta. Ninguém tem leis tão duras. Então nós não temos condições de avançar muito em área no Brasil. Nós estamos recuperando áreas de pastagem com a agricultura, estamos mudando o perfil agrícola, mas não tem área nova. Aquela história que o pessoal prega, o Brasil vai derrubar a floresta amazônica para plantar, as leis não permitem. Nós não podemos exportar produto que vai derrubar uma floresta amazônica. Isso não é viável. Talvez no futuro, quando a população começar a passar fome, quando nós tiver 12, 13 bilhões de habitantes, vai ter que se viabilizar outras áreas. Porque as tecnologias, elas chegam a um momento que a gente não consegue avançar em produtividades. Nós já estamos aí colhendo 12, 14 mil quilos de arroz por hectare, mas nós não vamos colher 30. Mas a população não para de crescer, é isso que a gente está mostrando aí. Outro fator importante aí, com relação aos alimentos mais consumidos no mundo. Então a gente vê que não tem muita opção para o ser humano. Como a população está comendo comida de verdade é milho, é trigo, é o arroz, é a soja. E aqui eu coloco aí também o café como uma bebida, que o Brasil é o maior exportador do mundo. Outro fator importante no segmento, o que o Brasil faturou com esse segmento do agro? O agro é o produto mais importante do Brasil na pauta de exportação. O que mais traz divisas? A soja, o ano passado, trouxe 38 bilhões de dólares. Isso em 2020 com a cotação baixa. Agora a projeção de nós chegarmos a 48 bilhões de dólares em 2021. Ou seja, se a gente multiplicar por 5, são 220, 230 bilhões de reais. E se a gente analisar que quando se entra um dólar no porto, ele se multiplica, ele dá vários tombos na economia, ele paga uma máquina aqui da John Deere, ele paga um sistema de tecnologia, pesquisa da Embrapa, ele se multiplica o dinheiro, ele cria empregos. Então veja quanto envolve. O café do Brasil, mais de 5 bilhões e meio de dólares, açúcar, 8 bilhões de dólares, laranja, 2 bilhões, a carnes, 18 bilhões, o milho, 6 bilhões. O ano passado nós faturamos, não está aqui, o arroz foi 900 milhões de dólares. Ou seja, é o segmento do agro. Nós mandamos no segmento da exportação. Na pauta de exportação, quem domina é o agro. Por isso que o Brasil é um país agrícola. Não adianta a gente dizer assim, vamos crescer e vamos correr e vamos ser exportadores de automóveis. Isso é bonito na imagem, mas nós nunca vamos competir com Coreia, com China, com esse pessoal aí que tem condições muito mais evoluídas aí para produzir mais barato. Mas eles vão ter que comer. E quem vai colocar o prato deles é nós. Isso que vai ser a lógica.
Aqui tem um rápido panorama sobre os grãos do mundo, a evolução. Se a gente olhar o milho como o principal líder aí, que a gente vai abordar em um evento próximo, o trigo, se a gente vê o trigo, ele não conseguiu evoluir muito na produção mundial nos últimos anos, porque o trigo está vinculado ao hemisfério norte, o hemisfério norte não tem área agrícola nova, e se a gente vê nesse ciclo aí de 8 anos, o trigo sai de praticamente 730 para 790 milhões de toneladas, é uma evolução pequena. O próprio arroz sai de 480, 470 para 500 milhões, também é uma evolução pequena. Por que isso? Isso dá condição de cotações melhores, porque não tem área agrícola nova. O arroz no mundo precisa de área e água. Aonde que tem área e água? Só no Brasil, mas no Brasil nos permite usar mais. Aqui em Tocantins tem áreas gigantescas para ser preparadas e produzir arroz, mas não é fácil, não evolui tão rápido. A Ásia está reduzindo as áreas agrícolas, principalmente do arroz. As cidades estão expandindo e estão indo para cima de área de arroz. Então não tem como crescer. As tecnologias evoluíram muito. Então esse é o quadro. No quadro de demanda tem mais um fator importante. Porque nós vínhamos aí desde 2013 até agora, em 2019, nós vínhamos de safra crescente, consumo crescente, mas safras maiores e estoques crescentes. Quando nós chegamos em 19 e 20, nós colhemos uma safra igual praticamente ao consumo. E 2020 e 2021 já estamos consumindo mais que produzindo. E agora nós vamos desajustados. Mesmo que a safra 2021-22 ela está projetada para ser muito parecida com o consumo, ela está começando agora no hemisfério norte. E já tem problemas lá em vários lugares. Será que vai se colher o que está se esperando? O fato é, a pandemia está passando e a população está voltando da pandemia e com fome. E com fome de comer comida de verdade. Então, é demanda de arroz, é demanda de carnes, é demanda de ovos, é a demanda do feijão nosso cada dia, no caso do Brasil, é a demanda de massa, de macarrão, e o trigo no mundo está escasso. A população do mundo está demandando mais derivados de ração, que é o leite e o ovo, e nesse último ano se usou muito trigo para ração em função da disparada do milho. Então a oferta de trigo também está muito apertada. Isso ajuda o arroz. Então vamos ver o arroz aí. Olha a situação do arroz. Essa é uma imagem que nós estamos mostrando aqui, é lá na Tailândia. Ou seja, porque o arroz ele tem o berço dele asiático. Então veja, os asiáticos eles não perdem nada. Aqui no Brasil, uma condição dessa nem se permite, né? Porque ele está plantando em moro, está plantando numa condição bem adversa, as áreas são minúsculas aí, se a gente olhar, são canteiros. Aqui no Brasil é inviável economicamente fazer um negócio desse. Nós estamos numa agricultura bem diferente, mas aí nós temos aí o arroz tailandês, que é bem visto no mercado mundial, e a Tailândia, de maior exportador mundial de arroz, já hoje é o terceiro, e talvez perca esse espaço. E se o Brasil evoluir, talvez nós ganhamos da Tailândia daqui uns 5, 6 anos, como maior exportador. O quadro de área agrícola para arroz no mundo. Então aqui nós temos uma evolução, se a gente olhar, essa evolução ela vem num sentido contrário da área. Então nós estamos perdendo área agrícola. E o maior produtor chama a China já plantou quase 50 milhões de hectares de arroz, aí depois do fim da era Mao Tse-tung, lá nos anos 60, 70, em que se colhia 3 toneladas por hectare. Colhia 120, 150 milhões de toneladas de arroz lá na China, com 40, 50 milhões de hectares. Nessa safra que a China está plantando agora, eles têm 27 milhões e meio de hectares, eles estão com 1 milhão de hectares a menos que o ano passado, e a tendência é a redução de área, porque a China está crescendo as cidades, e cidade se cresce para onde? Em café. O que a cidade precisa? Cidade precisa de um fator só. Para a cidade sobreviver, ela precisa de água. Arroz, para se produzir, precisa de água. Um concorre com o outro. A população da China é 1,5 bilhão. A população da Índia vai para 1,5 bilhão também agora. As cidades estão avançando para cima onde tem água. Ninguém vai fazer cidade no deserto. Automaticamente a área de arroz está caindo, obriga a melhorar a produtividade, tecnologias, e aí nós vamos abrindo espaço para o mercado internacional. Aqui nesse novo gráfico,
a gente mostra consumo e produção. E a gente está vendo que agora o arroz que já trabalhou com muito estoque, ele está muito ajustado no mercado mundial. Por isso que as cotações hoje, num arroz ali na Ásia, um arroz de qualidade padrão brasileiro é mais de $500 a tonelada do arroz beneficiado. Com relação à oferta e demanda mundial, aqui eu coloquei números para mostrar que nós, com a pandemia, nessa situação aqui, nós estamos vendo que, com relação a esses últimos 2 anos, nós já estamos consumindo mais arroz do que estamos produzindo. Isso desde o ano passado e agora já está se destacando mais. O que trouxe aí a fase da pandemia? Ela fez a população comer mais em casa. Aqui no Brasil, a população diz, o restaurante fecha, o restaurante abre, os restaurantes quebraram. E a população, não, mas não sei se vou comer no restaurante, né? Será que o cara não está ali com o coronavírus, o bicho ali e tal? Já vou fazer uma marmitinha em casa. Leva a marmitinha. Isso na classe baixa, média, alta, tudo que é lugar, não teve classe. Porque o vírus não distingue, né? No começo ele só pegava os ricos aqui no Brasil. E no mundo. Porque era só quem estava em aeroporto, só quem viajava de avião. Depois ele foi baixando, dizendo, não, agora eu vou pegar aparelho porque eu gostei desse negócio. Então o vírus veio agressivo, obrigou a população a evoluir e a evolução também se dá na alimentação, né? Então, e no começo da pandemia, veja como é que nós tivemos o ano passado. A mídia nossa, ela estava despreparada com isso, até hoje está despreparada, né? Porque ela assusta a população de uma maneira muito grave, em vez de ela instruir. Instruir é uma coisa, assustar é outra. Tem muita gente que se assusta, fica enjaulado em casa e passa fome. No começo da pandemia, dizia assim, não coma nada que você não precisa descascar. Não coma nada que vem do varejo e tal, do mercado, porque você pode pegar o bicho. Despencou a demanda de tomate, a população, fruta, maçã, nem pensar. Porque a maçã ali, o cara pegou na mão e eu vou pegar o bicho. Já não, vou comer banana. Banana eu tiro a casca e dentro não tem o bicho. Então veja como é que impacta. E na realidade é só higienizar. Não tem problema nenhum. E na demanda isso forçou a população a dizer, o prato diário da Ásia, da África e das Américas, do Central e do Sul, é arroz. E aí a demanda, que nós já estamos mostrando. Então nós vamos ter uma demanda de cerca de 8 milhões de toneladas a mais já esse ano que é a produção. Os estoques estão em queda. Isso é sinal de potencial de exportação brasileira, de cotações internacionais melhores, um quadro favorecido no mercado mundial e nacional. O Brasil é um exportador e importador. Nossas cotações são regidas pelo mercado internacional. Então isso é um fator importante. Agora, rapidamente, vou dar uma passada só para curiosidade e conhecimento dos principais países e os principais que mandam no mercado do arroz. Historicamente, no passado, o maior exportador era a Tailândia, não é o maior produtor, mas era o maior exportador. Então, se a gente olhar aí nos anos passados, a Tailândia exportava 10, 12, 13 milhões de toneladas de arroz e agora veio para 5,8 ano passado, esse ano o projeto 6,5, é provável que não consiga. Lá na Tailândia, o governo tailandês essa semana agora que nós estamos vivendo, o governo tailandês estabeleceu, mandou para os produtores, diz, nós estamos com os estoques hídricos, as barragens tailandesas de abastecimento de água, com 11% da capacidade. Então estão com os níveis mais baixos em mais de uma década. E diz, recomendando ao produtor, que já começaria a plantar mais uma safra agora em junho, diz, comece o plantio só no final de agosto, que a partir de setembro ela volta a ter chuvas. Ou seja, eles vão ficar 3, 4 meses num ciclo de arroz parados, porque se plantar agora talvez não tenha água. E arroz precisa de água. Por isso que talvez a Tailândia não tenha esse volume para exportar. Ela está numa crise hídrica. A questão ambiental e hídrica é uma evolução do planeta. Isso vem ocorrendo. É que agora a gente está sentindo mais porque está faltando comida. Aparecem mais queimados. Agora nos Estados Unidos, a gente vai ver nas próximas semanas e meses, eles estão entrando no verão. E aí as queimadas na Califórnia, nos países ali, nos estados mais a oeste dos Estados Unidos, vão aparecer.
Não está chovendo. E não vai chover como em anos anteriores. E daí vão tirar o foco de, estão queimando a Amazônia. Mas ninguém vai falar nada dos Estados Unidos, lá que vai estar queimando também. É a situação. Mas o fator nosso é, quando tem esses problemas climáticos, a dificuldade de água para o arroz, né? Olha o quadro da Tailândia com relação à produção e exportação. Então, nesse quadro, a gente está mostrando aí as exportações de laranja e a produção. Se a gente olhar, o laranja está caindo e não cai tanto a produção, porque isso a gente já está vendo uma demanda crescente. A população cresce e a população está demandando mais arroz. Automaticamente vai sobrar menos para exportar. Outro grande player aí, a Índia evoluiu muito rápido, porque a Índia também é um grande produtor de arroz, é o segundo no mundo, só atrás da China. E ela acabou ganhando espaço como maior exportador mundial. Só que a Índia também tem uma população gigantesca, e se a gente olhar o consumo da Índia, que era 90 milhões de toneladas, ela já está caminhando para 110. Isso questão de 7, 8 anos. Em 7, 8 anos a Índia está tendo uma evolução de 20 milhões de toneladas de demanda a mais de arroz, e a tendência é demandar mais rápido, porque a Índia tem um fator importante, a economia indiana cresce 5, 6, 7% ao ano e está trazendo um grande volume de pessoas que comiam muito abaixo do mínimo necessário para a demanda de alimentos. E o primeiro de alimento demandado na Índia chama arroz. Então, é um grande exportador, só que tem uma demanda crescente interna e vai continuar. O terceiro, que é o segundo exportador mundial, chama o Vietnã, onde que tem um arroz de qualidade inferior um pouco ao tailandês, um pouco melhor que o arroz que o arroz lá da Índia, também com a evolução de demanda interna limitando exportações. E fechando o segmento internacional, temos a China, que cresce a cada ano. A China é grande importadora de tudo, só para falar da China. Eles são o maior importador de arroz, são o maior importador de trigo, são o maior importador de soja, são o maior importador de milho, são o maior importador de carne. Ou seja, a China é a China. Ela tem dinheiro. Esse é o ponto importante. E agora, para fechar, a realidade brasileira. O mercado mundial é positivo. E aqui nós estamos numa safra grande de café. Olha os dados da Conab, 11,6 milhões de toneladas. A Conab está apontando 10,8 de consumo, ou seja, vai sobrar mais arroz na posição da Conab. E isso deu uma achatada das cotações agora na safra. E é normal, uma safra cheia, silo cheio, indústria com silo cheio, nós vamos passar 2, 3, 4 meses aí de mercado ofertado. Mas será que vai ser só 10 milhões e 800? Eu acredito que vai passar de 11. Nós temos aí grandes programas, aí que nem tem aqui o Estado, programa de auxílio à população. Aqui no Estado é R$200 que o Estado dá para alimentos, né, café. É alimentos, é arroz, é feijão. Então a demanda, eu acredito que passe de 11 milhões e já o mercado se acomoda em patamares que estão hoje, no caso aqui é R$90 a R$100 a saca, e já recupera um pouco. O Brasil precisa exportar, nós não temos muitos contratos, agora ainda fechados, mas já vai agilizar, porque o mercado gaúcho está de 70 a 78 e vai mercado de exportação. Passei aqui. Olha a exportação brasileira. O ano passado, 1.800.000 toneladas, recorde. Já estamos com 405, vamos exportar mais. Olha a importação. 1.200.000 no ano passado, quase 500.000 esse ano. Para nós importarmos arroz, o arroz do Paraguai, hoje quase $500 a tonelada do arroz beneficiado lá. Não é barato. O dólar caiu, mas mesmo assim o arroz não chega barato. Então nós já estamos no fundo do poço do arroz, vamos dizer assim. A cotação caiu. De agora em diante acomoda um pouco, depois começa a recuperar. É só a gente começar a engrenar na exportação. E a gente compra maior. Por isso que eu falei, Paraguai é o maior exportador para o Brasil. O Paraguai cresceu na nossa condição de demanda de arroz. E Uruguai e Argentina, que são os principais fornecedores nossos. Então o mercado do arroz está passando por um período aí de uma calmaria, 2, 3 meses, volta a exportar, começa a agilizar, o produtor já pagou as contas e aí começa a andar. Demanda vai ser crescente, por quê? Fator
Apoio dos estados, como a Tocantins, esse auxílio local. O auxílio emergencial brasileiro vai ser alongado mais 3 meses, serão 7 meses. O novo Bolsa Família, que vem com R$270 provavelmente, ele vai ajudar muito na demanda de arroz e feijão, vai seguir esse programa, e esse programa ele vai dar condição para o brasileiro consumir comida de verdade, que é arroz, feijão, um ovo, um alimento básico que dá sustentabilidade à população carente. Então esse é o quadro que a gente tem, mostrando que nós estamos no caminho certo, temos que melhorar a produtividade constantemente, a qualidade sempre, a tecnologia não tem como parar, porque o produtor parou, nós somos o maior player do mundo, nós começamos a sofrer concorrência dos demais, então a evolução é a constância café e nós estamos no rumo certo. O arroz é um espetáculo nosso, Tocantins, como o terceiro maior produtor brasileiro, eu acho que tem tudo para crescer, estamos no rumo certo aí, café. Professor, a gente teve notícias de que o México importou arroz nosso no ano passado. Como é que está essa perspectiva para esse ano? Olha, o México tem uma boa expectativa, que o México, como eu citei, é um dos países que consome bastante arroz. Tradicionalmente, o México importa dos Estados Unidos, que é um parceiro. Só que o arroz dos Estados Unidos é mais caro que o nosso. Então tem uma vantagem, o nosso é mais barato. Né? O arroz dos Estados Unidos, você pegar um arroz ali da Califórnia, ele vai ser mais de $600 a tonelada. E hoje o nosso está abaixo de $500 a tonelada. Se a gente pensar num frete marítimo de $25, $30, o nosso ainda chega competitivo. O México nós conseguimos crescer em cima da nossa ministra, aí, a Tereza, ela conseguiu fazer acordo com o México. Antigamente nós não tínhamos acordo com ninguém, esse ministério, esse nosso agro que está hoje, ele é um agro que é muito batalhador, se abriu mercados. E provavelmente essas exportações para o México vão ser renovadas. Esse ano o México precisa de grandes volumes de arroz e provavelmente no segundo semestre nós vamos embarcar também para o México. A América Central é grande compradora de produto brasileiro, provavelmente vai retomar as vendas. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, aí Roraima, que exporta aí muito arroz aí para o país do lado de cima da América Central. Então o espaço tem. E agora abrir mercados. O ideal seria nós exportarmos aí para a Europa, União Europeia e para o Oriente Médio, que são países que têm muito dinheiro e pagam mais. Mas quando não tem só negócio para esse lado, vamos exportar para quem pode comprar, que aí toda a América Central e aí Caribe e México são grandes compradores. A parte do Peru, Colômbia, todo mundo come arroz, então o espaço tem bastante. Nós temos no nosso link um produtor rural, que é o Alfredo Júnior, ele que tem ele produz lá na região de Pium. O Alfredo gostaria de fazer aí um questionamento para o professor Brandalize. Bom dia a todo mundo aí, obrigado Jaime Café e secretário aí pelo convite. Ô Brandalize, a gente tem aqui no Tocantins um problema hoje na produção nossa do Tocantins, que são 800 mil toneladas de arroz, entre arroz irrigado e sequeiro. O nosso consumo beira em torno de 18% a 20% no Tocantins. E hoje os preços, quem comanda os preços hoje do arroz praticamente é o Rio Grande do Sul, né? E a gente tem aqui, a indústria tem um incentivo do Estado, né? E ela beneficia para poder vender dentro do Estado e ela exporta para fora do Estado. Então, na verdade, 80% ou mais de 80% a gente tem que exportar para fora do Estado a nossa produção. Hoje, aqui dentro do Estado, nós temos uma alíquota de produtor poder exportar em casca, que seria 12%, né? E no sul é 7%. Então a gente hoje estamos assim, bem debilitado, porque a produção nossa aqui na região, hoje nós estamos na faixa de uma produção de 8 mil toneladas, aí, de 7 a 8 por hectare, em média de fazenda, né? Porque você fecha, você tem alguma área que você produz melhor, mas sempre tem uma produção umas áreas com produção mais baixas, né? Então, assim, a gente eu quero colocar aí também para o
secretário Jaime Café, porque eu até na abertura aí da Agrotins, o governador questionou, colocou na abertura, e falou sobre o incentivo de CMS que vai colocar para o produtor. O Jaime Café também, se puder explicar isso para nós, e às vezes o Brandalize também dá uma ideia para nós, de colocação em cima disso daí, porque os custos nossos aqui no Tocantins é mais caros do que no Rio Grande do Sul, né? E por parte de doenças, de plantas daninhas, e para a produção nossa não ser igual a do Rio Grande do Sul. A nossa produção, que é em torno, que eu te comentei agora, de 7.200 a 8 nas áreas irrigadas, né? Então, hoje, apesar que nós estamos plantando, que é uma preocupação, nós estamos plantando a soja, vamos dizer assim, que é soja, e colhendo arroz, né? Porque os custos, tudo subiu, né? E esses custos vêm baseado na soja, e na hora de vender é o preço do arroz, que a gente não acompanha. Então o produtor sofre um pouco em cima disso daí, no produtor do arroz, né? Mas aí vamos ver também que o Café pode explicar isso para nós, desse incentivo aí também da questão aí que o governador colocou aí na abertura. E também quero dar os parabéns aí para a Embrapa aí também, graças a Deus, essas variedades nossas que nós temos aí hoje da Embrapa, melhorou muito aqui as nossas produções, as condições nossas de trabalho. Já tem até um lançamento novo aí que ele vai colocar aí em pauta, que vai lançar, que é para poder melhorar aqui para nós a nossa produção. É isso daí. Ô Alfredo, realmente essa novidade o governador explicou em parte no lançamento da feira, que nós teremos aí um programa do governo do estado que vai ajudar no aproveitamento do crédito, que ele fica represado lá pelos incentivos dados pelo governo para a indústria. E o produtor fica com esse crédito, essa diferença de crédito sem poder utilizar. E aí, Zé Augusto, vem uma notícia boa para você que comercializa equipamentos, né? A John Deere, que é um equipamento que é o maior parque de máquinas do estado, é da John Deere, e aí a MacCampo aqui participando com a gente. Você vai poder utilizar esse crédito que fica represado, Alfredo, na compra de equipamentos. Então, o nosso secretário da Fazenda, ele vai participar de um quadro aqui conosco na Agrotins, onde ele vai poder explanar isso para o produtor. O produtor ele vai poder melhorar o seu parque de máquinas, vai poder comprar uma colheitadeira nova e poder abater esse crédito represado no ICMS dessa máquina. Então, é uma forma do governo colocar esse recurso para melhorar a infraestrutura que o produtor tem na fazenda, seja para a compra de uma máquina, de um utilitário que você precisa na fazenda para poder melhorar a sua condição. E a pergunta que o Alfredo faz para mim e também para o Brandalize, se ele conhece dessa legislação de outros estados que porventura utilizam desse benefício. No caso, o café lá no Paraná, eu sou um pequeno produtor no Paraná também. A minha área já não é arroz, é feijão, então eu complemento o prato do brasileiro. No Paraná nós temos já isso aí há muitos anos, essa troca aí, esse apoio, e é usado geral, não só no maquinário, né? Hoje a gente, tudo que a gente consome de diesel, por exemplo, a gente se acredita para usar nessas trocas de equipamentos, melhoria de tecnologia. Então nós temos um sistema bastante já evoluído e já tradição, o produtor já acostumado com isso, porque quer queira ou não, nós somos o líder mundial do agro, mas o agro brasileiro é o mais taxado do mundo. Então nós somos o mais taxado de todos, não tem ninguém que é menos taxado que nós. Então você pega produtores americanos, não tem taxa de nada praticamente, no máximo 2%. Europeus é subsidiado em tudo. Ele é subsidiado no maquinário, no produto final. Asiáticos também, a China subsidia toda a estrutura dela de agricultura, vem com uma briga grande com relação aos americanos, por causa desses subsídios pesados. Os governos americanos, desde o Trump, vinha batendo forte na China, justamente que ela subsidia demais o interno delas.
Mas aqui nós estamos agora evoluindo para uma condição de tentar amenizar o impacto, né, que deve ajudar no sistema para o Brasil melhorar. Nós temos uma carência em maquinário muito grande, temos uma carência em silos, armazéns, então nós temos tudo para melhorar, para continuar a ser o maior, né? Nós temos, o nosso tempo está chegando ali, tinha que ter umas 3 horas para esse assunto nosso aqui, mas o Daniel Fragoso está aqui conosco e ele pode dar uma contribuição nesse assunto. Eles que vão lançar num outro painel uma variedade de arroz aqui para o Tocantins que vai ajudar muito, Alfredo. Com certeza vai trazer uma novidade boa para o produtor. Por favor, professor Daniel. Ô, secretário, é importante a gente dar um panorama assim da importância do arroz do Tocantins, o arroz no coração do Brasil. Então, o arroz é produzido aqui no Tocantins. Hoje, ele tem uma importância econômica e social grande para o estado do Tocantins. Então, hoje, o valor bruto da produção de arroz é de 1 bilhão e 260 milhões de reais. Esse arroz ele é estratégico para a região centro-norte, porque esse arroz é produzido aonde se consome arroz. Então, isso torna ele competitivo. Então, os estados maiores consumidores per capita é Maranhão, Piauí, Tocantins e Goiás. Então, isso, né, é estratégico em termos de mercados, né, já que o tema é essas tendências de mercados. Hoje nós estamos produzindo aí 700 mil toneladas, então considerando aí uma renda de 70%, então nós temos aí 490 mil toneladas de arroz limpo, né, descascado, beneficiados, né. Isso aí ainda agrega mais valores, então, em termos para a indústria. Hoje nós temos um parque industrial bem estruturado aqui no estado e dessas 500 mil toneladas de arroz limpo, então, conforme o produtor Alfredo que já relatou, então a gente consome aí cerca aí de umas 100 mil toneladas, ainda sobra aí umas 400 mil toneladas para a gente exportar. Então, o Tocantins sempre teve essa característica exportadora. Ela abastece aqui os estados da região norte e nordeste, então é importante, exportadora. Então, o importante é isso, né? Nós estamos produzindo arroz onde se consome arroz. E isso torna o arroz aqui do Tocantins estratégico para essa região aqui centro-norte. E temos aqui também a participação, e para finalizar, eu gostaria também de ouvir a colaboração aqui do colega Alcido, que é da parte de mercado e socioeconomia, mas o arroz do Tocantins, então ele também, conforme já mencionado aqui pelo Alfredo, teve um apoio aí também da atuação da Embrapa, principalmente no desenvolvimento de novas cultivares. Então essa contribuição ela foi gigantesca. Então antes as cultivares era tudo plantada vinha da região sul e sudeste. É claro que a gente agradece ao IRGA, ao EPAGRE por toda essa colaboração que eles deram para a cadeia produtiva do arroz, mas hoje nós estamos com o nosso programa de melhoramento aqui, desenvolvendo materiais, né? Hoje esses materiais ocupam 90% da área plantada, então os nossos cultivares, e estamos trazendo já para essa edição da Agrotins o lançamento de uma nova cultivar, que é a BRS A704, que vai ser lançada agora à tarde. Alcido, você poderia colaborar um pouco aí de forma rápida, que o nosso tempo já está... Bom, muito bom dia, muito obrigado aí pelo convite, a oportunidade de estar participando, agradecer aí e parabenizar o secretário, Jaime Café, e toda a equipe do Governo do Estado pela realização da Agrotins no formato virtual, esse sucesso, né, que já está sendo feito agora no segundo ano consecutivo de forma virtual. O Brandalize fez uma exposição muito abrangente, né, muito boa, olhando o agro a nível mundial, o papel que o Brasil tem, pode vir a ter, e alguns aspectos relacionados à pandemia. Eu acho que uma questão central que nós precisamos observar o Tocantins, como o Daniel colocou, o Tocantins tem um papel crucial, estratégico no abastecimento de arroz no mercado interno. Então, os estados do centro-norte, digamos assim, centro-norte e nordeste, precisam muito dessa produção de arroz do Tocantins. Agora, a produção de arroz do Tocantins pode evoluir
assim, existe espaço para evolução? Com certeza. Nós já conversávamos, né, Daniel, alguns anos atrás, da possibilidade de o Tocantins virar, inclusive, o segundo produtor nacional. Existe espaço para isso, até para as possibilidades que o Tocantins tem, em termos de área produtiva, porque em Santa Catarina sabemos que as áreas são mais restritas, né? Não há como ampliar essa área significativamente. E no Tocantins tem essa possibilidade, então tem essa possibilidade de evoluir ainda mais. Em relação à pandemia, eu acho que tem uma questão que nós temos que preocupar um pouco com ela, no sentido de como nós podemos fazer com que os consumidores que ajustaram seus hábitos de consumo, como diz o Brandalize muito bem, voltaram a comer comida de verdade, como é que nós vamos conseguir convencer o consumidor a manter esse hábito de comer comida de verdade quando o cenário voltar a uma situação de normalidade, no novo normal que teremos após pós-pandemia. Isso eu acho que é uma questão que a cadeia precisa olhar, ver o que pode ser feito para que o consumidor queira manter esse hábito. E só para colocar mais um pouco de pimenta na história do mercado externo, que o Brandalize muito bem colocou, se o Vietnã se tornou o segundo maior produtor, segundo maior exportador de arroz, tem uma questão central que já está afetando algumas regiões produtoras importantes do Vietnã, que é as mudanças climáticas e alterando um pouco o nível do oceano. Nós temos algumas regiões do Vietnã que a superfície da terra está baixando. Então, além dessa questão de mudança climática eventualmente subida do nível do oceano, nós temos regiões que vão deixar de conseguir produzir arroz pela questão de urbanização, já isso está acontecendo a nível internacional, mas também tem áreas que não vão mais conseguir produzir porque elas estão abaixando. A superfície terrestre está abaixando em alguns locais. Então, provavelmente, além de tudo que já foi colocado, nós ainda temos esse aspecto que vai talvez limitar um pouco mais ainda a possibilidade do Vietnã atuar. Então, quem sabe o Tocantins, além de ser o produtor estratégico para abastecer o nosso mercado interno de arroz, ele também possa, com algumas melhorias que nós certamente precisamos olhar ao longo dos próximos anos na logística, para conseguir também colocar parte dessa produção, quando a tivermos excedentes, também poder participar de mercados externos, assim como a região sul já tem feito. Então seria isso, eu fico por aqui, parabenizo pelo evento, Brandalize pela palestra e sucesso aí nas atividades que vão dar seguimento. Obrigado. Obrigado, doutor Alcido. Nós estamos aqui com o Zé Augusto, que é empresário aqui no Tocantins, contribui muito aí com a oferta de equipamentos de primeira qualidade e está hoje proporcionando a vinda do professor Brandalize para essa palestra e também para uma outra palestra que vai falar sobre o mercado também do soja e milho, que são as principais commodities hoje de exportação do estado de Tocantins. A gente queria uma consideração dele aqui durante o nosso programa, Zé Augusto. Obrigado, secretário. Tudo bem? Bom, após a explanação do Dr. Brandalize, eu acho que foi brilhante, deu um cenário do arroz. Queria parabenizar o produtor Alfredo pela pergunta. Eu acho que, primeiro, secretário, está de parabéns por políticas de desoneração fiscal. Ela atinge na veia o nosso propósito da indústria, que é a inclusão digital ou a inclusão de tecnologia nas fazendas. Eu acho que isso permite, com os produtores rurais, tenha armazenagem estanque nas fazendas, tenha tecnologia de primeira ponta como Embrapa nas fazendas, máquinas agrícolas, defensivo e fertilizante. Ou seja, políticas de desoneração nada mais do que faz inclusão. E pega empresas como a nossa, que nascem para impactar com tecnologia a sociedade de campo, ela é altamente beneficiada e ela vem ao encontro, juntamente com as políticas públicas, para esse fim, que e o Alfredo acho que falou disso, o quanto a tecnologia tem impactado a produtividade. Na fala dele, indiretamente ele fala, nós temos propriedades que fazem 7,2 toneladas por hectare, 8 toneladas por hectare, outras fazem 4, 5. Pode ter certeza que o grande impacto disso, Alfredo, é a tecnologia que você põe desde no solo até a colheita, né? Então, eu acho que a gente vem junto ao Estado, a gente está aqui atuando há alguns anos e eu acho que a gente vem para contribuir junto com todas as outras marcas e todos os outros produtos para trazer tecnologia para o campo e impactar também as cidades, né? Eu acho que o Brasil está fazendo, através da Embrapa, talvez o que país no mundo não tem feito, que é o êxodo urbano. A gente tem tirado o jovem da cidade e levado para as fazendas. Eu acho que a grande contribuição
desde o Dr. Alisson Paulinelli transformou isso na agricultura e a Embrapa vem fazendo esse caminho, e as universidades, como o Exalc da Vida, Lavras, né, Viçosa, têm trazido esse jovem para o campo. Então, de parabéns o Estado em desenvolver e desonerar o agricultor. Acho que cada vez mais tem que ter política de desoneração, e isso deu certo há muito tempo atrás no Estado do Paraná, começou no Estado do Paraná, depois São Paulo copiou, e foi muito bem aceito para todo produtor, tanto paulista quanto paranaense. Então está de parabéns o governo, está de parabéns o secretário pela atitude. E espero que põe em prática logo, acho que todo agricultor vai se beneficiar disso. Bom, Zé Augusto, o Tocantins ele tem um programa chama Proindústria, né? Que ele dá um incentivo para a indústria, para ela poder ser mais competitiva no mercado nacional. Aqui essa empresa, a indústria que tem o Proindústria, o valor do arroz no mercado do estado, a tributação seria de 7%, para fora 12%, né? Com o Proindústria você paga 1%. Então a empresa que tem o Proindústria, que compra o arroz do Alfredo, ela paga só 1%. Aí aqueles 7% que seria interno, você tem uma diferença de 6% que fica represado, do Brandalize. E é essa diferença que fica represado, porque não tem como compensar, que o governo está propondo fazer a troca, né? Quando ele tem um crédito que realmente tem como compensar, assim como acontece no Paraná, ele consegue aproveitar, né? E é o que vocês aproveitam lá, e aqui no Tocantins também tem gente que consegue aproveitar quando ele vende para fora do estado, para as indústrias do Maranhão, de Goiás, o que tem sido pouco, porque a indústria no estado se fortaleceu. E aí o produtor acaba ficando com esse recurso represado. E o que a Secretaria da Fazenda está promovendo aí é o aproveitamento desse recurso represado, que ele não teria como aproveitar, porque não tem desconto, não tem pagamento de imposto no balcão, né? Então, ele vai poder agora aproveitar na compra de uma colheitadeira, de um trator. Hoje ele pode sim, na troca de combustível, quando esse imposto é devido e é pago, né? Agora ele vai poder aproveitar, inclusive esse que fica represado por conta do incentivo à indústria no estado. Mas eu quero de maneira muito especial agradecê-lo pela presença aqui no Tocantins mais uma vez, dizer que a perspectiva é boa, mas o Alfredo comentava comigo outro dia que o arroz deu uma estagnada no preço hoje, tá? Parece R$90 na região ali do Vale do Araguaia, Lagoa, Formoso, Pium. O que você prevê desse preço aí para agora, para os meses de setembro aí, quando agosto, setembro, quando o preço começa a melhorar, só para nós concluir aqui? Olha, Café, o mercado deve se acomodar aí nesses níveis aí, eu acredito pelo menos mais uns 60, 90 dias, que é até dar fluxo para a indústria, né? Porque a indústria hoje está com o silo cheio, ela recebeu bastante. E eu falo quando é a indústria, principalmente o formador de preço nacional, que é o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul teve uma safra grande, 8,3 milhões de toneladas, cresceu quase 1 milhão de toneladas no ano passado. Então essa condição, ela é passageira. A partir do momento que começar a exportar, e exportar lá Rio Grande, na faixa de 80, 85 reais que é possível, o mercado gaúcho hoje, por exemplo, lá em Uruguaiana é 70. Então, se você conseguir exportar a 85, ele já imediatamente vai para 77, 78, já dá 10% de avanço só nesse processo aí que ele dá aquela alavancada. E como começa a girar na exportação, as indústrias que trabalham com estoques menores vão começar a vir para o mercado, mas isso deve levar uns 60, 90 dias, porque nós temos poucos negócios novos na exportação agora. A partir de setembro em diante, eu acho que o mercado já começa a acomodar em patamares um pouco melhores. Não dá para esperar a explosão de preço do ano passado, porque o ano passado o arroz chegou a R$40 um pacote no varejo. E agora nós estamos entre 17 a 27. E ao produtor, o ideal é trabalhar 25, que é bom para a indústria, é bom para o produtor vender a 100, 110, que dá condição, e para a indústria também. É um circo perfeito e o consumidor pagar
num preço que ele consegue comer bem, um preço justo. Então, o ideal seria o arroz variado de 100 a 110, consumidor pagando 25 lá no varejo, que ganha a indústria, ganha o produtor e todo mundo fica tranquilo. Eu acho que isso talvez depois de outubro em diante já comece a caminhar mais para essa linha, hein? Nós temos uma demanda muito forte esse ano prevista em função desses auxílios, apoios e tudo que vem ajuda bastante. Bom, gente, eu quero de maneira especial agradecer a todos que participaram desse quadro aqui, dizer para você, continue aí, que nós temos muitas atrações durante o dia todo aí no ao vivo. Conheçam a nossa plataforma aí nos pavilhões para você ver as novidades, as empresas que estão participando conosco. E eu vou passar para a Gleisa aqui para ela dar continuidade no nosso trabalho. Obrigado a todos. Obrigada, secretário. Muito obrigada a todos que participaram da palestra Tendências do Arroz. Senhor Vlamir Brandalize, o secretário Jaime Café, Daniel Fragoso, que está conosco aqui no estúdio, também Zé Augusto, e quem está no link, senhor Alfredo Carlos, senhor Alcido Helenor. Muito obrigada mesmo, muito esclarecedora a palestra. E você que está aí acompanhando a gente na plataforma, fique aí que daqui a pouquinho tem mais Agroteams. Eu espero vocês.